Tá gravando? Tá, né? Acho que agora tá gravando, certo? Essa é a prova que eu coloquei lá no SIGA hoje, é a P1 de 2018 da turma da noite. Para quem quiser acompanhar, é a P1 da turma da noite. A gente está olhando para a questão 1, que é para esboçar o gráfico da função 2 menos a exponencial de x mais 1, usando transformação na função exponencial. Então, em vez de nessa nossa função que é exponencial, lembrando então, como a gente está olhando para a exponencial de x mais 1, significa que toda vez que a gente está somando uma constante positiva no domínio, significa que a gente está transladando para a esquerda, certo? Todo mundo consegue acompanhar isso, né? Aí, agora, primeira coisa, então, eu vou colocar um menos aqui, ó. Peraí, vou colocar aqui um menos na frente dessa função. Cadê? Ó, menos a exponencial de... Cadê? De x elevado a x... Deixa eu tirar aqui primeiro. X mais 1. Então, lembra que quando a gente multiplica por menos a nossa função, a gente está rotacionando em torno do eixo do x. Então, repare que agora, em azul aqui, ó, que vai aparecer essa função, é exatamente a translação dessa função que está aqui em vermelho em relação ao eixo do x. E agora, a parte final, a gente vai somar 2, que é a função que a gente quer esboçar o gráfico. 2 menos a exponencial elevado a x, deixa eu tirar aqui primeiro, x mais 1. Então, repare que como a gente está somando 2, quer dizer que eu vou transladar de 2 para cima. Então, ó, essa aqui... Cadê? Não estou conseguindo... Aqui. É essa função em cor de abóbora. Então, eu vou tirar todas as outras aqui, ó. Essa e essa. Tá vendo? Essa é a função que a gente quer esboçar, que é 2 menos a exponencial de menos x mais 1, e a gente obteve ela passo a passo da função exponencial, como pedia no exercício, certo? Teoricamente, né, se a gente estivesse nas aulas presenciais, e se as provas fossem presenciais, você teria que fazer isso manualmente, né? Mas, agora, como vocês estão em casa, você pode até usar, né, por exemplo, o Desmo ou qualquer outro software que possa fazer os gráficos para vocês. E só para vocês, eu estou fazendo passo a passo, só para vocês entenderem, né, o que significa somar uma constante no domínio, multiplicar por menos uma, rotação, translação. Tudo bem? Então, na questão do enunciado, pedia isso, né? Vocês querem que eu faça, vamos voltar aqui agora só para o enunciado. Então, isso, né? Usando a transformação, era para esboçar o gráfico, e a pergunta era se a função é injetiva. O que vocês têm a me dizer? Eu vou tirar aqui, vou deixar só o gráfico da função. Essa função que é 2 menos exponencial de x mais 1, ela é injetiva? Alguém sabe dizer se ela é injetiva? Só olhando para o gráfico?
Sim ou não? Lembra da outra prova que a gente acabou de fazer? E aí ele pedia a inversa, mas antes ele perguntava se era injetiva. O que a gente pode usar aqui? O que a gente pode usar é o teste da reta vertical. Ó, eu vou até aqui, ó. Cadê? Aqui. Se a gente traçar aqui, ó, uma reta vertical, em qualquer parte do gráfico, repare que só vai interceptar em um único ponto. Então, pelo teste da reta vertical, essa função ela é injetiva. Ok? Então, essa era a solução da questão 1. Alguma dúvida nessa parte? Bom, na questão... Alguém tem alguma dúvida nessa parte, não? Tudo bem, a solução da questão. E nessa prova ele nem pediu para calcular a inversa, tá? Mas a inversa seria da mesma forma. Substituir o x por y e isolar o y para encontrar a inversa. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida na 2? Querem que eu faça cada item? Ou vocês querem tentar fazer, não sei. Ok? Querem que eu faça passo a passo? Alguém? Eu não sei se vocês estão... Deixa eu voltar aqui para a tela. A Bruna está dizendo inversa seria uma raiz. Se querem que eu faça a inversa, eu posso fazer a inversa. Mesmo não estando pedindo, eu vou fazer a inversa, então, para vocês, né, verem mais uma vez como calcula a inversa. Então, eu vou fazer... A Ana Lívia está perguntando a inversa, se a inversa seria uma raiz. Eu vou calcular a inversa. E depois estão pedindo a AC e 2C. Qual é a AC? Deixa eu ver aqui. AC. Vamos voltar para a prova. Tá, vou fazer, então o pessoal está pedindo para fazer a 2, a 2C. Tá. Então tá, eu vou fazer então só para vocês entenderem como se faz a inversa, mesmo não estando pedindo, eu vou fazer a inversa da questão 1, e depois eu vou fazer então a 2C, tá? E alguém pediu para fazer a 3 depois. Então, vamos voltar aqui, eu vou para essa tela aqui. Vamos lá. Então, a nossa função f de x é 2 menos e elevado a x mais 1, certo? Aqui eu já saí da tela, espero que seja essa aqui. Bom, aí a gente acabou de mostrar pelo teste da reta vertical que ela é injetiva. Então, ela restrita ao seu domínio, vai ser bijetiva e, portanto, vai ter inversa. Então, ó, isso aqui é y igual a 2 menos x mais 1. Então, para encontrar a inversa, eu vou trocar o x por y. Então, encontrar. Para encontrar a inversa, eu vou trocar o x por y. Então, eu vou trocar aqui, ó, ficar x2 menos exponencial de y mais 1. Vou passar o 2 para o lado de cá, ó. Eu vou tomar o cuidado de tirar esse menos e passar para o lado de cá. Então, vou multiplicar os dois lados por menos 1. E já vou colocar para cá. Então, vai ficar 2 menos x igual a exponencial de y mais 1. E agora, eu vou passar a exponencial dos dois lados. Exponencial não, desculpa, né? Como eu quero isolar o y, eu vou passar o ln. Então, vai ser o ln de 2 menos x igual ao ln da exponencial de y mais 1. Bom, então, isso aqui vai ser o ln de 2 menos x, e a gente acabou de ver naquela primeira parte, que eu não estava gravando, né, para quem for assistir depois. Na primeira parte, a gente já mostrou que o ln exponencial são inversas. Então, no fundo, o ln
quando eu compor aqui com essa exponencial, vai sobrar o y mais 1. E agora eu vou isolar o y, então o y vai ficar como ln de 2 menos x menos 1. Essa aqui é a inversa. Tá? É claro que aqui, ó, o 2 menos x tem que ser maior do que 0, então o 2 tem que ser maior do que x, isso implica que o x tem que ser menor do que 2, para essa função aqui estar bem definida, né? Essa daqui, então a nossa f é menos 1 de x, vai ser igual a ln de 2 menos x menos 1. E só está bem definida se o x for menor do que 2, né? Pelo ln fazer sentido aqui. Beleza? Então, é bem parecida com aquela da manhã, só que aqui a gente teve que passar o ln dos dois lados, e naquela outra a gente teve que passar a exponencial dos dois lados, né? Porque aparecia o ln e aqui aparecia a exponencial. Ok? Deixa eu voltar para cá, certo? Bom, agora o pessoal pediu para fazer a 2C, então vou fazer a 2C. Vamos voltar aqui no enunciado. Então, lembrando que o item A, né, aparece a raiz. Então, é só multiplicar pelo conjugado da raiz em cima e embaixo, né, essa daqui. Na 2, opa, vamos voltar. Onde está? Cadê a prova? Aqui, aqui. Na 2b, aqui eu teria que calcular o limite à esquerda e à direita do menos 6, por causa do módulo. E aí, se o limite à esquerda e à direita forem iguais, o limite existe. Se for diferente, o limite não existe. E no item C, eu vou só copiar aqui, porque se eu sair da tela, eu perco o enunciado. Então, é 4x menos 9 menor ou igual que a f de x, menor ou igual que x² menos 4x mais 7. Então, é para calcular o limite se ele existir. Então, vamos lá, aqui. Bom, então agora, na 2C, o que a gente tem que fazer é calcular o limite. Se existir da f de x, deixa eu só colocar aqui para baixo, que tem mais espaço. Então, é 4x menos 9 é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que x² menos 4x mais 7. Deixa eu voltar lá no enunciado. Assim, e é para calcular o limite quando x tende a 4. Então, é para calcular o limite quando x tende a 4 da f de x. De novo, né? Lembra no encontro da semana passada? Toda vez que a gente tiver uma f de x menor ou igual que uma h de x menor ou igual que uma g de x, se o limite, quando x tende a A da g de x for igual ao limite, quando x tende a A da h de x, se existir e for L, então, como a nossa f está entre a g e a h, isso aqui é o teorema do confronto, ou o teorema do sanduíche, diz o seguinte, que o limite, quando x tende a A da f de x, vale L. Ou seja, se eu conseguir limitar a minha função inferiormente e superiormente por duas funções cujo limite sejam iguais quando x tende a A, então o limite da f também vai ser esse limite da que eu estou limitando inferiormente e superiormente. Então, ó, como eu quero o limite quando x tende a 4, eu vou chamar essa daqui, ó, de g de x, e eu vou chamar essa aqui de h de x. Qual seria, então, ó, o limite quando x tende a 4 de 4x menos 9? Então, vai dar 4 vezes 4, ó, 16 menos 9 dá 16 menos 9, 7. Isso. E qual é o limite quando x tende a 4 dessa aqui, ó, que é a nossa h?
que é x² menos 4x mais 7. Quando o x tende a 4, aqui vai ficar 4 ao quadrado menos. Quando o x tende a 4, 4 vezes 4 mais 7. Então, isso aqui é 16 menos 16 mais 7. Isso aqui está dando 7. Então, repare que essa daqui, ó, o limite, quando o x tende a 4, está indo para 7. Essa daqui está indo para 7. Então, qual vai ser, então, pelo teorema do confronto, qual seria o limite quando o x tende a 4 da f de x? Ué, se essa aqui deu 7, a direita deu 7, a esquerda deu 7, então a f que está entre as duas, esse limite vai para 7. Ok? Cadê quem que tinha perguntado? Era 2C, o Ivan e a Bruna. Beleza? Então, toda vez que vocês verem uma f entre outras duas funções, pensem logo no... E você não tinha cara da f. Então, a única forma de encontrar esse limite era usando o teorema do confronto, olhando para o limite do que está limitando ela inferiormente e daquela que está limitando ela superiormente. Alguém tinha pedido para fazer a 3. Quem é que tinha pedido para fazer a 3? Tá, vamos lá então. Na 3 aqui, ó, eu vou fazer o item A e B. Acho que dá tempo de fazer os dois. Eu só vou anotar aqui, porque quando eu saio da minha tela para compartilhar, eu não consigo mais ver. Então, a primeira, o item A, f de x igual o cosseno de x menor que 0, L, x igual a 0, e 1 menos x², se x é maior que 0. Eu vou escrever aqui, depois vocês me confirmem de novo também. Então, a 3A é f de x igual o cosseno... Deixa eu escrever mais direitinho aqui. É igual ao cosseno de x, se o x for menor do que 0, L, se o x for igual a 0, e 1 menos x², se o x for maior do que 0. Tá, deixa eu só dar uma confirmada, é isso mesmo, né? Ó, então, vai ser cosseno, se o x é menor que 0, L, no x igual a 0 e 1 menos x², ok. Bom, ele pergunta aqui na prova, determine L em cada caso, de modo que a função seja contínua no intervalo de menos infinito a mais infinito. Primeira coisa é, olha, vamos reparar que a função cosseno x, ela é contínua em toda a reta. A 1 menos x² é um polinômio, também é contínuo em toda a reta. Então, em particular, ela vai ser contínua aqui, ó, no x maior do que 0, e ela vai ser contínua aqui no x menor do que 0. Qual é o único número que eu preciso me preocupar? É aqui no 0, ó. Porque como cosseno é uma função contínua em toda a reta, e 1 menos x² é um polinômio, isso implica, então, que o cosseno e o menos x² também vai ser contínua, então eu só vou precisar me preocupar no 0. Então, significa que eu tenho que encontrar o limite quando o x tende a 0 da f de x, e ele tem que valer quanto? Tem que valer a f de 0. Eu só vou relembrar aqui, ó, vou fazer bem aqui, depois eu volto. Ó, f é contínua em x igual a A, se, somente se, ó, o limite, quando x tende a A da f de x, vale f de A. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Da definição de função contínua, e mais ainda, para a função ser contínua no ponto A, o limite precisa existir, ou seja, esse L aqui tem que ser igual a f de A. Então, o limite precisa existir, e além de existir, tem que ser igual à função aplicada no ponto. E para o limite existir, a gente não pode esquecer que o limite lateral à esquerda tem que ser igual ao limite lateral à direita.
Então, ó, esse limite aqui, quando x tende a A pela direita da f de x, tem que ser igual ao limite quando x tende a A à esquerda da f de x. Então, isso aqui é igual ao limite quando x tende a A da f de x, que tem que ser L, que nesse caso, como ela é contínua, tem que ser igual a f de A. Então, a gente tem que lembrar, para a função ser contínua, que, além do limite existir, ou seja, o limite lateral à esquerda e à direita tem que ser iguais, ele existindo tem que ser igual à função no ponto. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Até aí, tudo bem? A Bruna está perguntando, no caso da 2C, eu calculo os limites separados, qual é a 2C, depois a gente volta aqui na 2C. Ah, você está perguntando ainda naquela anterior, já tem 3 minutinhos aqui. Na 2C, você calcularia o limite da função à esquerda e o limite da função à direita, foi o que eu fiz. E aí você tem a f que está entre a função que está limitando a esquerda e a outra que está limitando a direita, você calcula o limite separado, mas lembrando que para o limite existir, esses limites têm que ser iguais. Tá? Então, vamos voltar lá na nossa função. Então, a gente tem que lembrar de função contínua, qual é a definição. Agora, vamos voltar aqui, ó. Então, isso aqui tem que acontecer. Mas, para isso aqui acontecer, esse L aqui, ó, esse L que a gente está procurando para que ela seja contínua, tem que ser igual a F no zero. E como é que a gente vai encontrar a F no zero? Já que ela não está definida, chamando de L, a gente vai calcular aqui, ó, o limite, então, à esquerda e à direita. Então, olha só, eu vou ter que calcular o limite quando o x tende a zero pela direita, e ele vai ter que ser igual ao limite quando o x tende a zero pela esquerda. Isso aqui, se existir, vai ser o limite quando o x tende a zero. E para ser contínua, isso aqui tem que ser igual a f no zero. Beleza? Então, vamos voltar lá. Ó. Quanto que vale a nossa função à esquerda? Aqui, ó, cosseno de x. Então, quando a gente for calcular o limite, quando x tende a zero pela esquerda da f de x, isso aqui vai ser o limite quando x tende a zero pela esquerda do cosseno x. Bom, mas quanto vale o limite quando x tende a zero do cosseno? 1, né? Vai para o... Isso aqui vai para o cosseno de zero, que dá 1. E quanto vale o limite quando x tende a zero pela direita da f de x? A nossa f de x à direita, ó, vale 1 menos x quadrado. Então, ó, isso aqui é o limite quando x tende a zero pela direita de 1 menos x quadrado. Quando x tende a zero, isso aqui é 1 menos 0, que é 1. Ou seja, o 1 é igual ao limite quando x tende a zero pela direita da f de x, que é igual ao limite quando x tende a zero à esquerda da f de x. Mas isso aqui é o limite quando x tende a zero da f de x, já que eles são iguais, e tem que ser igual a L. Ou seja, o nosso L vale 1. Vamos voltar aqui. Dúvidas? Não? Querem que eu faça o item B? Quer calcular o outro limite para saber se ela é contínua? Para a gente terminar? Tá. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na... Então, é a mesma coisa. Então, vocês já entenderam, então, para calcular o valor onde ela é contínua, significa que eu vou ter que calcular... vamos voltar lá. Eu só vou copiar aqui, porque quando eu saio da tela, né, eu perco aqui o que está escrito. Então, vamos voltar aqui para cá. Então, na 3b, a nossa f de x vai ser igual a x quadrado menos x menos 2 sobre x mais 1, se o x for diferente de menos 1, e vale L se o x for menos 1. Deixa eu só confirmar. Então, é x quadrado menos x menos 2 sobre x mais 1,
e L. A mesma coisa. Quanto que vai valer o L? Primeira coisa, ó, repare que essa daqui é um polinômio. Divisão de dois polinômios. Vai ser contínua, exceto onde o denominador aqui dê zero, mas vai dar zero exatamente no menos 1. E o menos 1 não está no domínio, ó, a gente já tirou para x diferente de 1. Então, a gente acabou de ver que, ó, isso aqui é um polinômio, então é o quociente de duas funções contínuas, então eu sei que que x quadrado, que x quadrado menos x menos 2 sobre x mais 1, se o x for diferente de menos 1, ela é contínua. Então, qual é o único ponto onde a função deixa de ser contínua? A gente vai ter que verificar, então, a continuidade em x igual a menos 1. Bom, então, como é que a gente vai verificar a continuidade? Eu quero saber qual é o limite quando x tende a menos 1 da f de x, e para ela ser contínua, isso aqui tem que dar f de menos 1. Mas, para isso aqui existir, eu sei que o limite à esquerda do menos 1 à direita vai ter que ser igual ao limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Bom, mas o limite quando x tende a 1 pela esquerda e pela direita é a mesma função, ó, que é essa daqui. Porque ela só não é diferente do menos 1. Então, o que eu vou fazer é calcular o limite quando x tende a menos 1 do nosso fração aqui, que é x quadrado menos x menos 2 sobre x mais 1. Então, aqui eu não vou precisar olhar para a esquerda e para a direita, porque se a gente olhar aqui, ó, a esquerda e a direita ela tem a mesma lei de definição, que é x quadrado menos x menos 2, x mais 1. Então, quando eu voltar aqui, ó, como é que eu vou calcular esse quociente de dois polinômios? Eu vou ver se eles têm alguma raiz em comum para melhorar isso aqui. Olha, mas como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer a divisão do polinômio, olha. X quadrado menos x menos 2 dividido por x mais 1. Isso aqui, então, vai dar, ó, x menos x quadrado menos x. Eita, vamos lá. Tá menos 2x menos 2. Menos 2x dá menos 2 mais 2x mais 2, deixou o resto zero. Olha que maravilha. Então, olha só, a gente pode escrever, então, x quadrado menos x menos 2 como x mais 1, x menos 2. Eu vou voltar aqui, então, ó, ver se consigo fazer nesse pedacinho aqui. Esse limite aqui, então, esse limite quando x tende a menos 1, isso aqui a gente escreveu aqui, ó, como x mais 1, x menos 2, dividido por x mais 1. Olha, então eu posso cortar esse x mais 1 com esse aqui. Fica o limite quando x tende a menos 1, que está dando menos 1 menos 2, menos 3. Então, o nosso L é menos 3. Deixa eu voltar aqui para cá. Para a apresentação. Pronto. Dúvidas? Pergunta? Tá, então eu coloquei para vocês hoje lá a parte de derivada, regra da cadeia, derivada do LN e derivada implícita, que é para vocês estudarem essa semana. E aí, na próxima sexta-feira,
eu já vou colocar algumas provas anteriores, P2, porque aí na sexta-feira a gente já começa a fazer as provas anteriores da parte de derivada, tá bom? Dúvidas, perguntas? A prova vai ser no dia 29. A prova do Micena não vai estar sendo no mesmo dia? A P1 vai valer 100% da nota. Então, sim, também. Bom, ainda bem que vocês vão ter 24 horas para fazer, né? Então, alguém, deixa eu ver aqui. A P1 vai valer de 0 a 100, tá? Vai valer 100% da nota. Aí vai ser, então, a N1 vai ser a P1, a N2 vai ser a P2, e aí, então, a média entre a P1 e a P2 tem que dar, a prova vai de 0 a 10, né? Então, a média entre a P1 e a P2 tem que dar 6. Se der média maior que 6, ok, todo mundo aprovado. Se alguém entre a P1 e a P2 tiver média menor do que 6, eu espero que não aconteça com ninguém, né? Aí tem a prova substitutiva. Então, a prova vai valer de 0 a 10. A P1 e a P2 também é a mesma coisa, de 0 a 10, tá? As duas com o mesmo peso. Dúvidas, perguntas? Tá, então, na próxima sexta-feira, a gente já começa, então, a fazer as provas anteriores. Eu vou disponibilizar essa semana ainda, as provas anteriores, já essa parte derivada. Não, na minha, e acho que só um professor, que foi o Fábio, se eu não me engano, ele deu exercício valendo 30%. Mas acho que ninguém, além do professor Fábio, fez exercício valendo nota. Então, assim, a minha, a da Marisa, a do Antônio, a do Braulio, são os professores, todas as provas vão valer de 0 a 10. Eu acho que foi só o Fábio que deu um exercício valendo 30 pontos, se eu não me engano. Então, a nota da prova vai ser, a nota da P1 e da N1 vai ser só prova, sem exercício. Para o Joseph que perguntou. Tá certo? Então, até a próxima. Deixa eu perguntar, ficou bom essa coisa de eu fazer com vocês? Deu para enxergar legal? É porque eu não consegui enxergar a minha própria tela. Deu para enxergar bem quando eu estava fazendo a solução dos exercícios. Tá. Então, quando eu não puder usar o quadro, dá para fazer assim. Tá, é melhor, com certeza é melhor que no caderno. Tá bom, então. Tchau, tchau, gente. Até a próxima sexta. Tá? E aí a gente vai fazer já as provas anteriores de derivada. Boa noite, pessoal.